Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu na década de 80 na Espanha. É um caso muito conhecido por lá, faz tempo até que eu não trago um caso da Espanha aqui pra vocês. E realmente é um caso cheio de mistérios que a família tenta sim entender o que aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Juan Martínez. Juan Pedro Martínez nasceu no dia 1º de janeiro de 1976, filho de Andrés, que era caminhoneiro, e Carmen. Ele foi descrito pelos seus professores como um bom aluno que gostava muito de aprender. Juan tinha um ótimo relacionamento com seus pais e principalmente com seus avós maternos, de quem era muito próximo. Em 1986, Juan e seus pais moravam em Múrcia, uma cidade no sudeste da Espanha. No dia 25 de junho de 86, seu pai foi escalado para entregar cerca de 20 mil litros de ácido sulfúrico Oleum para a cidade de Fuente Álamo. Andrés convidou sua esposa para ir junto e, como Juan tinha tirado boas notas na escola, ele recebeu a permissão para acompanhar seus pais na viagem. Ele havia acompanhado seu pai em passeios mais curtos no passado, mas estava muito ansioso para ir para essa região da Espanha depois de ler sobre isso na escola. Com isso, ele estava muito animado para a próxima viagem. A viagem levaria mais de 8 horas, cobriria cerca de 800 quilômetros e levaria a família por desfiladeiros íngremes e estreitos nas montanhas. Depois de pegar o caminhão e Cartagena, por volta das 7 horas do dia 24 de junho, a família partiu para sua viagem. Eles fizeram várias paradas ao longo do caminho, inclusive em Venta Olivo, em Las Pedroneras e Menson El Mano. Tudo parecia normal até a família chegar ao desfiladeiro de Somosierra, em 25 de junho. Nesse momento, Andrés estava dirigindo de forma irregular e acabou colidindo com vários carros, derrubando o retrovisor de um deles e batendo na traseira de outro. Depois de acelerar por uma passagem na montanha, o caminhão fez uma curva em uma velocidade muito alta e capotou, caindo em uma vala ao lado da estrada da montanha. O ácido sulfúrico começou a sair do caminhão, causando uma nuvem de gás nocivo perto do local do acidente. Testemunhas rapidamente relataram o acidente às autoridades. Milhares de quilos de cal foram trazidos para absorver o ácido sulfúrico e impedi-lo de atingir os cursos d'água próximos. A Guarda Civil espanhola chegou ao local após o acidente. Eles rapidamente localizaram os corpos dos pais. Por algum milagre, os corpos não sofreram muito danos devido ao ácido derramado. Mais tarde, foi determinado que os pais morreram com o impacto. Demorou mais de 10 horas para a Guarda Civil ser informada pelos avós que Juan estava viajando com seus pais naquele dia. Como o corpo de Juan não foi encontrado, as autoridades não perceberam que havia uma terceira pessoa no caminhão durante o acidente. Imediatamente, eles começaram a procurar na área pelo menino que estava com 10 anos. No local do acidente, havia algumas evidências que indicavam que uma criança estava no caminhão. A sola de borracha de um de seus sapatos foi encontrada, junto com algumas fitas cassetes infantis. Rapidamente, os policiais pensaram que ele sobreviveu ao acidente. As autoridades não tinham certeza de que alguém poderia ter sobrevivido ao acidente. De acordo com as autópsias realizadas nos pais, ambos morreram por causa do impacto. Por causa disso, pensava-se que era impossível que uma criança pudesse ter sobrevivido ao acidente, já que o impacto foi muito intenso. No entanto, as autoridades vasculharam a área em busca de pistas que pudessem apontar o que aconteceu com o garoto. Seu corpo não foi encontrado, então talvez houvesse uma chance dele ter sobrevivido ao acidente e se afastado, mas eles não tinham nada para provar isso. Várias testemunhas afirmaram ter visto um menino com a descrição de Juan entrando em uma van branca. Foi no local da colisão do último carro que a van branca foi vista, com testemunhas relatando um homem estrangeiro e uma mulher loira parando e pegando algo do caminhão, possivelmente um pacote. Este avistamento de Juan nunca pôde ser confirmado pelas autoridades. Os dados de pouco antes do acidente foram armazenados no tacógrafo do caminhão,
um dispositivo que registra as velocidades do motor em veículos rodoviários comerciais. Os dados do tacógrafo revelaram que o caminhão estava descendo uma ladeira a uma velocidade de 140 km por hora. O tacógrafo forneceu informações mais interessantes, incluindo várias paradas que o caminhão fez. Algumas das paradas foram contabilizadas por testemunhas. Por exemplo, a família parou à 00:12 do dia 25 de junho para reabastecer em um posto de gasolina em Múrcia. Um pouco mais tarde, por volta das 5:20, a família parou para tomar café da manhã em um posto e foi lembrado por algumas testemunhas. Não houve nenhum comportamento estranho e parecia tudo normal e que todos estavam bem naquele momento. Por fim, o tacógrafo revelou que o caminhão parou 12 vezes na última 1h30 de condução, por períodos que variam de 1 a 20 segundos. Obviamente, isso não era comum, pois não houve engarrafamentos, acidentes ou deslizamentos de terra naquele trecho naquela estrada daquela manhã. Com o passar das semanas e meses sem respostas e sem Juan, surgiram rumores de que o pai de Juan, Andrés, era contrabandista de drogas. Algumas fontes dizem que a família negou essa alegação, enquanto outras afirmam que era verdade, mas alegaram que Andrés foi um participante relutante. Ele foi supostamente forçado a contrabandear drogas por uma organização criminosa. Algumas testemunhas teorizaram que Juan foi tirado dos pais antes do acidente, como uma espécie de incentivo para Andrés pagar suas dívidas de droga ou completar uma entrega. Por isso, ele estava tão desesperado e dirigiu tão rápido, para ter seu filho de volta. Alguns acreditam que ele dirigiu rápido, pois estava atrás dos sequestradores. O caminhão foi novamente revistado depois de 1 ano pela Guarda Civil e foi encontrado um compartimento secreto contendo drogas. Especulou-se que, como Andrés havia comprado o caminhão há cerca de 1 ano, ele não sabia do compartimento secreto e as drogas estavam lá há algum tempo. O proprietário da empresa de transportes acredita que sabe o que aconteceu. Os traficantes conseguiram tirar o garoto de Andrés com ameaças para forçá-lo a fazer o que ele não queria. Talvez o tenham forçado a transportar a carga, sequestrando o menino até que a mercadoria chegasse ao local de destino. A família de Juan estava convencida de que ele foi sequestrado. Eles acreditavam que o caminhão estava parado onde estava, porque um pouco mais à frente havia um posto policial onde a droga poderia ter sido descoberta. Os avós de Juan afirmaram que o acidente nunca foi investigado adequadamente. Eles acreditavam que Juan foi sequestrado antes do acidente e levado de seus pais. Um porta-voz da família afirmou: a cena do acidente não foi devidamente investigada na época. Depois de divulgar publicamente suas ideias como sequestro, a família de Juan começou a receber telefonemas ameaçadores de uma rede criminosa. Mas as autoridades espanholas não deram muito crédito a isso, nem investigaram essa possibilidade a fundo, segundo a família. A Guarda Civil espanhola apresentou 3 teorias sobre o que aconteceu com Juan. Por incrível que pareça, a ideia de que ele foi sequestrado por traficantes de drogas não era uma delas, embora sua família ainda pense que foi isso que aconteceu com ele. Uma das primeiras teorias que a polícia falou foi que o corpo do garoto foi dissolvido no ácido, mas isso é bem complicado e não é tão rápido assim. Quando o corpo entra em contato com o ácido, dependendo ali, leva algum tempo para dissolver totalmente. Eles até fizeram alguns testes com animais e viram que levava no mínimo 5 dias para que o ácido chegasse até os ossos. Então isso é praticamente impossível que tenha acontecido, até também porque os corpos dos pais não tinham nenhum resquício de ácido. Então por que só o dele teria? Perto de onde aconteceu o acidente com o caminhão havia um rio, então a polícia acreditou que talvez o garoto conseguiu sobreviver ou até foi jogado com um impacto para esse rio e o rio acabou levando ele acabou se afogando e alguma coisa aconteceu. Algumas outras pessoas acreditam que talvez ele tenha se queimado com ácido e foi até o rio para amenizar a dor, a gente pode dizer, mas ele caiu, ele tinha apenas 10 anos, não conseguiu se segurar e a correnteza acabou levando ele. Alguns ainda teorizam que Juan talvez tenha sofrido um terrível ferimento na cabeça, talvez a ponto de esquecer sua família e o acidente, e depois ele acabou se afastando. Por estar tão desorientado, ele vagou pela encosta da montanha ao redor e acabou sucumbindo aos ferimentos, então talvez ele estivesse em algum local da montanha, acabou morrendo e ninguém nunca encontrou seu corpo.
Isso soa um pouco plausível, dado o terreno montanhoso da passagem de Somosierra. Essa é uma das teorias que o pessoal mais acredita, porque é bem provável disso ter acontecido, até porque ele era um garoto de 10 anos e se ele sofreu um ferimento na cabeça, isso seria mais grave, provavelmente ficou desorientado, ele não conseguiu pedir ajuda, acabou se afastando cada vez, entrou mais na floresta e não conseguiu pedir ajuda e ninguém nunca o encontrou. Tem uma outra teoria também, mas essa sim as pessoas não acreditam muito, de que ele acabou se machucando e alguém apareceu ali no momento e tentou levá-lo até o hospital, mas o garoto acabou morrendo no meio do caminho e essa pessoa ficou nervosa, não sabia o que fazer e acabou deixando o corpo dele em algum local. Só que isso seria um pouco estranho, porque se essa pessoa fez isso, de tentar ajudar ele, provavelmente teria chamado a polícia se ele tivesse morrido, alguma coisa. Então não é assim uma teoria que as pessoas acreditam que isso realmente tenha acontecido, mas também é uma possibilidade. Agora a gente vai falar da teoria que a família acredita, que é a questão do envolvimento do pai com drogas e que os sequestradores fizeram alguma coisa com ele, né? Tiraram ele do caminhão antes do acidente acontecer, por isso que o pai estava em alta velocidade, porque ele queria chegar até seu filho. Então acho que essa é assim a teoria mais provável também, junto com aquela outra, de que tenha acontecido. Então é muito difícil a gente saber, claro, exatamente o que aconteceu, mas o que chama a atenção foi que a família recebeu algumas ligações depois que o caso foi dado na mídia, a gente pode dizer, só que a polícia nunca levou isso a sério. Então aí mostra que provavelmente pode ter alguma gangue, né, sequestradores envolvidos, algo, né, de mais do crime, a gente pode dizer que não foi um acidente, não foi nada, que foi um crime. Então essa é assim uma das teorias que o pessoal mais acredita. Em maio de 1977, o dono de uma autoescola relatou às autoridades que havia conhecido uma idosa cega de origem iraniana que tinha um menino como guia. O menino tinha aproximadamente 10 ou 11 anos e combinava com a descrição de Juan. O proprietário estava convencido de que o menino era Juan, mas quando o avistamento foi relatado às autoridades, a mulher e o menino já tinham ido embora. O caso de Juan Pedro Martínez é agora conhecido como o menino de Somosierra e é muito conhecido na Espanha. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito misterioso. A gente tem várias teorias nesse caso, mas é apenas isso. Poucas informações do que pode ter acontecido, a questão do que ele, né, se machucou no acidente e foi parar no meio da floresta e acabou morrendo, ou a questão do sequestro, que com certeza seria o pior de todos, né, se o garotinho foi mantido em algum local, sofreu alguma coisa. Enfim, quero saber de vocês, o que vocês acham que aconteceu. Será que ele se perdeu e acabou morrendo, ou será que tem alguém envolvido nisso? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.